tudo indica que naqueles vídeos ele estava ajudando a retirar os invasores do palácio, encaminhando eles para o andar de baixo, onde estavam sendo feitas as prisões. Então, isso aí esse tipo de vídeo, realmente a gente tem que jogar na lata do lixo, né? Porque foi manipulado, né? É um vídeo que foi divulgado de forma irregular. A CNN ou alguém antes montou esse vídeo, né? E só tem um objetivo: apoiar, incentivar, estimular a instalação da CPMI do 8 de janeiro. Muito bem. Estamos aqui já com o deputado Zaratini, que era para entrar um pouquinho depois, mas chegou um pouco mais cedo. Vou subir ele na canoa também, e aí a gente faz um debate aqui daqueles que os veículos de comunicação da mídia tradicional vão ficar absolutamente invejosos. Zaratini, bem-vindo. Eu vi que você estava ouvindo o Lindbergh, eu ouvi um pouco do Serrano, e você fez um tweet ontem defendendo o G. Dias, né? Dizendo que tem plena confiança nele. Queria te ouvir em relação a isso também. Bom dia a todos vocês, Renato, Dri, um prazer a gente estar aqui com vocês, Lindbergh, Pedro. Bom, e a todos que estão nos vendo e ouvindo, né? Olha, eu tenho uma confiança muito grande na lealdade do general G. Dias, né? Eu acho que ele é uma pessoa que, como ele mesmo falou, ele tem uma vida, né? E essa vida, por muitos anos, foi dedicada a estar apoiando e ajudando o presidente Lula. E também se posicionando sempre ao lado da democracia. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade de que o general G. Dias tivesse feito qualquer ato de incentivar, apoiar, ajudar, o termo que vocês quiserem aí, em relação aos invasores do palácio. Evidentemente, ele pode ter cometido erros, né? Isso não tenho nenhuma condição de avaliar se ele cometeu ou não cometeu. Tudo indica que naqueles vídeos ele estava ajudando a retirar os invasores do palácio, encaminhando eles para o andar de baixo, onde estavam sendo feitas as prisões. Então, isso aí esse tipo de vídeo, realmente a gente tem que jogar na lata do lixo, né? Porque foi manipulado, né? É um vídeo que foi divulgado de forma irregular. A CNN ou alguém antes montou esse vídeo, né? E só tem um objetivo: apoiar, incentivar, estimular a instalação da CPMI do 8 de janeiro. Eu estava ouvindo o Lindbergh falar, de fato, para nós isso não é um problema do ponto de vista da CPMI em si. Para nós é um problema porque tira o foco de questões importantíssimas que nós temos que votar aqui no Congresso Nacional. Nós temos medidas provisórias que ainda não foram votadas, importantes, a começar da própria reorganização dos ministérios, né? Nós temos a Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Enfim, uma infinidade de programas que recomeçaram no governo Lula. Temos a nova lei fiscal, que já foi encaminhado para cá o projeto, e temos a reforma tributária. Então, tem muito trabalho aqui no Congresso Nacional. E o objetivo dos bolsonaristas é inviabilizar o governo Lula, né? Eles querem bloquear o governo, criar todo tipo de problema. Então, mas tudo bem, do ponto de vista da investigação, eu estou tranquilo. Vamos fazer essa investigação, vamos mostrar quem de fato, né, tentou dar o golpe. Né? Então vamos, porque eles estão tentando virar fritada, como diz antigamente, né? Já fritou de um lado, agora eles querem tentar virar do outro, mas não vão conseguir, porque não existe qualquer possibilidade de fazer perdurar essa confusão que eles estão divulgando nas redes sociais. Queria, então, virar um pouco a página aqui para a gente fazer um debate que, para mim, parece estrutural e fundamental. Começar pelo Pedro. É hora de acabar com a GSI, Pedro?
É hora de ir para cima e fazer uma grande reforma nas Forças Armadas, na estrutura das Forças Armadas brasileiras. Acho que pode ter chegado esse momento. Olha, eu não sei, vai depender do andar da carruagem, que nós temos que ter força política, me parece, para fazer. As Forças Armadas no Brasil, elas são um partido político. Elas não têm função, na prática, de segurança nacional. Veja, onde é que é a sede do 2º Exército? No Ibirapuera. Você acha que tem condição de mobilizar alguma tropa no meio de São Paulo, com o trânsito de São Paulo? O PQD é no Rio de Janeiro, tem que parar o tráfego aéreo para fazer um exercício total. Isso não existe no mundo. As sedes de exército, as sedes de unidades de operação são nos interiores do país, né? Ou em ambientes que não tenham grande convivência urbana no entorno. Ou seja, ao manter essa estrutura, fica claro que a função das Forças Armadas é o controle interno, o controle da própria população. O inimigo é o brasileiro, né? E não conflitos internacionais. A The Economist, aquela revista liberal, trouxe uma vez uma capa, faz cerca de 1 ano e pouco, questionando como que um país que nunca teve guerra praticamente, teve participação pequena na Segunda Guerra Mundial, e teve a Guerra do Paraguai, aquele massacre, mas não teve nada além disso, é o 17º orçamento do mundo em Forças Armadas. Ou seja, mas tudo isso indica o quê? Que elas têm uma função de partido político. Eles fundaram a República, né? E sempre prosseguiram com essa, vamos dizer, veleidade de serem os... É clássico na primeira República, a República Velha, a disputa entre os juristas, vamos dizer assim, conservadores, e as Forças Armadas, a disputa por quem seria o poder moderador, vamos dizer assim, da República. Então, eles têm muita força, eles têm as armas na mão, têm uma predestinação histórica a usar essas armas contra os brasileiros, e não contra eventuais agressores. Nem sei se as Forças Armadas têm preparo para enfrentar uma guerra exterior, não sei se tem equipamento, não tenho noção disso. Então, eu acho que para poder enfrentar isso, nós temos que ter acúmulo de força. Eu diria que é um momento histórico que esse acúmulo pode acontecer, porque você tem um momento histórico em que eles estão enfraquecidos de alguma forma, né? A postura de traição aos valores do país, da democracia e da Constituição é muito claro no comportamento deles, tanto que eles se contiveram, né? Eles não acabaram não aderindo à tentativa de golpe de 8 de janeiro, embora tenham, aparentemente, alguns elementos das Forças Armadas apoiado os insurgentes ali, né? Então, eu acho que, talvez seja, mas eu acho que nesse momento eu não tenho claro se é o momento que a gente vai ter força para isso, mas em algum momento da história do Brasil, algum momento da história futura, obviamente tem que revisar essa estrutura, tem que as Forças Armadas serem revistas, a educação militar tem que ser revista, a estrutura própria das Forças Armadas. Nós temos tantos generais quase quanto os Estados Unidos, que tem um exército que é muito maior que o nosso, né? Tem as Forças Armadas muito maiores que a nossa, quer dizer, tem que rever a carreira, tem uma série de coisas que precisariam fazer. E principalmente, criar uma estrutura e uma educação nas Forças Armadas que comprometessem a força com a Constituição e com a democracia. Isso vai ser necessário fazer em algum momento, eu não sei se agora. Eu tendo a achar que o governo Lula ainda não é o momento para isso. O governo Lula é um momento de segurar o barranco para não deixar cair, nada além disso. Nós não estamos em cima do barranco ainda. Isso deve vir num futuro governo progressista, algo do gênero. Acho que, por enquanto, nós temos que ir reconstruindo, iniciar um processo de reconstrução do Estado, do governo, né? Muito bem. Lindbergh. Rovaire, deixa para cima. Deixa eu te falar. Eu vou ter que sair agora, porque eu tinha falado para o Mauro Lopes que eu estou coordenando um debate aqui sobre a economia, que começaria meio-dia, mas vai começar daqui a pouco, né? Eu acho que o Zaratini pode aprofundar muito nisso. Não sei se vocês sabem, o Zaratini é presidente da Comissão de Atividades de Inteligência, é isso, Zaratini? Não, presidente não, eu fui eleito membro, foi uma disputa duríssima.
e ganhamos aqui na Comissão de Relações Exteriores. Foi a primeira vitória da base nesse mandato aqui, 20-18. Ganhamos do Eduardo Bolsonaro. Aí foi com o Eduardo Bolsonaro ainda? Não foi ele o candidato, mas ele era o coordenador da tropa, né? E a gente derrotou. Que bom. Eu também acho um pouco como Pedro, viu, Rovai? Não sei se a gente tem correlação e foco, porque nós estamos aqui numa guerra, são muitas frentes de batalha, né? E eu tenho sempre falado muito nos meus debates que é fundamental que a economia cresça, Pedro Serrano, que a gente gere empregos. Eu acho, sinceramente, se eu puder dizer qual é a prioridade número 1 do governo, é lutar contra uma armadilha que foi deixada pelo Bolsonaro, porque a economia está desacelerando muito, né? Você veja que a economia nesse ano passado cresceu 2,9%, mas cresceu 1,3% no primeiro trimestre, 0,9% no segundo, 0,3% no terceiro, e no quarto foi menos 0,2%. Aí a gente pega aqui uma outra armadilha, a autonomia do Banco Central. Estamos com a taxa de juros mais elevada do mundo. Isso aqui é um caminho para tentar desestabilizar o governo do Lula. Claro. Tem gente prevendo crescimento econômico esse ano, o mercado está prevendo 0,9%, o próprio governo federal 1,6%, desse 0,9%, 0,6% é agropecuário. Estão querendo levar a gente a uma situação de estagnação, em que aumente o desemprego, e aí Lula perca a popularidade, e eu não tenho dúvida de dizer que essa velha elite brasileira, se tiver chance, eles vão tentar, de alguma forma, tirar poderes do Lula, né? Golpear ou tirar poderes do Lula. Então, eu diria que a tarefa central nossa é trabalhar contra esse cenário que eles estão querendo impor para a gente. Para isso, a gente tem que ter coragem, às vezes, de enfrentar o mercado, de ser contra. A gente tem que fazer... Olha, eu tenho uma... Você sabe que eu sou fã de um período da história, foi naquela crise de 2009, 2010, viu, Pedro Serrano? Você sabe o que o Lula fez ali naquela crise internacional? O Lula acelerou investimentos. Estamos no debate sobre crescimento de despesa. Sabe quanto é que cresceu a despesa em 2009? 9,5%. Em 2010, cresceu 16%. E a economia recuperou. Então, eu acho que aqui a gente tem que estar preparado, o Lula tem que estar preparado, e a gente tem que estar preparado, para, se for necessário, lutar contra a estagnação, fazer política fiscal anticíclica, como a gente fez em outro período. A gente não pode deixar esse cenário que estão querendo armar contra a gente se consolidar. Entendeu? Valeu. Obrigada, Lindbergh. Zaratini, contigo a bola. Bom, começar por esse assunto que você falou do GSI, né? O GSI é uma estrutura que eu não sei nem quando é que começou a funcionar, mas é muito antiga, né? Eu me lembro que no primeiro governo Lula já existia GSI, então deve ter vindo lá de trás. É uma estrutura que funciona... Então, segundo a matéria do Azenha de hoje, foi em 13 de junho de 1964. Ah, não, esse é o SNI, né? SNI. Aí depois virou... Ele faz vou pôr até o link aqui no chat. Ele faz um histórico. Então, aí o GSI ele é responsável pela segurança presidencial. Então, ele acompanha o presidente, mobiliza militares, mobiliza transportes militares. Então, o presidente viaja em aviões da FAB, né? O avião presidencial é operado pela FAB. Helicópteros, tanto aqui em Brasília como em outros locais, são helicópteros militares. Né? A segurança do presidente nos eventos é feita pelos militares. Então, quem organiza isso é o GSI. O GSI pode ser substituído, lógico, pode ser passar tudo isso para a Polícia Federal, né? É uma opção, eu não sei dizer aqui se devemos ou não devemos fazer isso. Mas uma coisa boa que o governo Lula já fez foi tirar a ABIN do GSI e passar para a Casa Civil. Na minha opinião, ela deveria estar ligada diretamente à Presidência da República, porque a ABIN tem a função de informar o governo, e ela não pode estar debaixo de uma outra estrutura. As informações têm que chegar rapidamente à Presidência da República, para que decisões sejam tomadas. Então, a ABIN, ela deveria
ligada, na minha opinião, não à Casa Civil, mas diretamente à estrutura da presidência, à Secretaria-Geral da Presidência, enfim. Me parece que seria o melhor, né? E a ABIN deveria ter, né, uma estrutura totalmente civil. Agora deixou de ter um militar no comando da ABIN e passou um delegado da Polícia Federal. Então, vamos dizer assim, que melhorou, né, o sistema de inteligência, mas ainda me parece que tem essa impedância aí, como dizem os eletricistas, né? Impedância que atrapalha o circuito. Bom, em relação à questão militar, eu quero dizer a vocês, a gente tem batalhado muito aqui pela mudança do artigo 142 da Constituição, que é o que define o papel das Forças Armadas e atribui às Forças Armadas a atuação em operações de garantia da lei e da ordem. Bom, o nosso objetivo é o quê? Tirar essa história de garantia da lei e da ordem e determinar que as Forças Armadas cuidem da integridade do país, da defesa do território nacional e da soberania, né? A soberania, significa a gente garantir que as nossas riquezas não sejam espoliadas, né? Hoje em dia, a Marinha não tem barco suficiente para proteger o mar brasileiro. Então, nós temos pirataria, nós temos pesca ilegal, de monte. O povo brasileiro não sabe o que está acontecendo. A Amazônia, tanto por falta de meios do Exército, como também da Marinha e da Aeronáutica, ele não consegue impedir a entrada de vários aviões com contrabando, com drogas, com tudo que com armas, né? Então, nós precisamos que as Forças Armadas estejam equipadas, né, para garantir essa defesa do país, né? Agora, e passar essa questão de garantia da lei e da ordem, a gente tirar, né? Vamos deixar que as Forças Armadas façam operações de defesa civil, como é o caso de São Sebastião, né, como é o caso dos Yanomamis, onde elas têm que estar operando. Agora, eu estava conversando, tive uma reunião muito boa essa semana com o ministro Múcio, a gente começou a discutir isso. Da parte do ministro, existe uma intenção de afastar, né, os militares que tiverem ocupando cargo civil ou se candidatarem, ganhando ou perdendo, afastar da carreira militar. Então, acontecer a mesma coisa que acontece com o juiz, com o promotor. O camarada é candidato, ele renuncia à carreira, certo? E ele vai para se candidatar, não volta mais para a carreira, né? Vai ocupar um cargo civil, tem que se afastar, né? Os promotores, eles só os que antes da Constituição de 88 é que podem continuar na vida política sem perder o cargo. Os atuais promotores, quando vão para a disputa política, deixam de ser promotores, né? Então, nós precisamos fazer da mesma forma em relação aos militares. Na nossa proposta de redação do 142, a gente quer incluir um artigo que nós copiamos da Constituição portuguesa, que proíbe expressamente qualquer participação política ou expressão política dos militares. Bom, uma pessoa me pergunta, mas isso aí vai evitar o golpe? Não, golpe é golpe, né? Golpe é rasgar a Constituição. Então, lógico que isso não evita o golpe, mas isso faz com que a gente tenha uma prática de afastamento da política, dos militares da política. Nós precisamos garantir isso. A gente tem que fazer uma releitura da história brasileira. Então, a gente tem que fazer uma discussão, um debate de que não é correto que militares, as Forças Armadas, tenham intervenção política. Se a gente conseguir ganhar esse debate, se a gente conseguir alterar isso na Constituição, a gente começa a reler a história. Então, muita gente fala, tem que mudar o currículo das Forças Armadas, das escolas militares. Vamos começar desse entendimento. Se nós não começarmos a discutir se elas têm ou não têm papel político, que nós achamos que não deve ter, nós nunca vamos condenar o golpe de 64. Vai sempre ser legitimado, né? E outras tantas intervenções militares ao longo da história brasileira. Então, nós precisamos começar a mudar essa concepção, né, e colocar as Forças Armadas no seu papel,
para que elas foram criadas, né? E não deixar elas fazerem esse processo de intervenção política.